Vocês sabiam que não existe essa história de homicídio duplamente qualificado? Como assim, professor? Pois é isso mesmo, homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. Essa é uma das maiores lendas urbanas do direito penal. E o mais grave é que a mídia repercute isso todo santo dia. Mas na aula de hoje, minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações, nós iremos desvendar definitivamente essa história, para que possamos entender o porquê de ser um completo absurdo se falar em homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado, enfim. E essa semana ainda me apareceu um sujeito da área jurídica falando em homicídio quintuplamente qualificado. Gente, aí eu não tenho paciência. Agora, uma coisa, vocês podem ter certeza, esse não foi um superaluno do professor Santiago. Portanto, como nós já vamos começar, nos ajudem, façam parte desse projeto voltado para a democratização do direito penal. E se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e compartilhem os nossos conteúdos, os nossos episódios, com pessoas como vocês, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais, pois eles foram desenvolvidos para te ajudar, para te dar suporte, para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. E não esqueçam, claro, de ativar também o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E aguardem aí, não mudem de canal não, porque o nosso novo episódio começa já já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. Ô professor, que história é essa de que não existe homicídio duplamente, triplamente qualificado? Uma vez que nós ouvimos grandes expoentes da área jurídica utilizando-se dessa expressão. Não é isso, meus alunos? Mas vamos contextualizar a questão para podermos entender qual o problema do uso dessa expressão. Inicialmente, já se afirme que as observações que iremos fazer não valem apenas para as hipóteses que qualificam o crime de homicídio. Elas podem ser aplicadas tranquilamente para quaisquer modalidades de crimes qualificados, como, por exemplo, o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. Mas antes, é imperativo que nós expliquemos, em linhas gerais, o que seria um crime qualificado. Data vênia, a despeito das controvérsias doutrinárias, principalmente para auxiliar você, que não é da área jurídica, pode-se dizer que os crimes qualificados apresentam características que fazem com que as penas aplicadas sejam sempre maiores do que as penas básicas previstas para o tipo penal. Daí, no caso do crime de homicídio, na modalidade simples, a pena prevista é de reclusão, de 6 a 20 anos. Ao passo que no homicídio qualificado, a pena passaria a ser de 12 a 30 anos de reclusão. Ainda assim, os crimes qualificados demonstram um maior desvalor, uma vantagem do sujeito ativo em relação à prática da conduta delituosa, fazendo com que a pena a ser aplicada já parta de um patamar superior. Agora podemos tentar entender exatamente o ponto proposto para o episódio de hoje. Percebam que quando se diz que um crime é duplamente, triplamente qualificado, a impressão equivocada que nós da área jurídica passamos para as pessoas é que a pena imposta ao agente será aumentada, duplicada, triplicada, quintuplicada. O que é um absurdo, um erro, uma linguagem inapropriada e inaceitável pela desinformação que traz em seu bojo. E já que nós estamos tendo como base o crime de homicídio, vamos conhecer as hipóteses que o qualificam, pois acredito que isso irá facilitar o entendimento. De start, iremos enquadrar uma pessoa que pratica um homicídio na modalidade qualificada quando o crime tiver sido cometido conforme o que propõe o artigo 121, parágrafo 2º, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Também praticado a traição de emboscada mediante dissimulação ou uso de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Também para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. O crime praticado contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, o crime praticado contra a autoridade ou agente das Forças Armadas, das polícias, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, também o crime praticado com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido e contra menor de 14 anos. Assim, caso alguém, por motivo fútil, cometa um homicídio tendo envenenado a vítima, percebam que nós teríamos em tese as qualificadoras previstas nos incisos 2º e 3º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. No mesmo sentido, ainda poderíamos citar a situação do sujeito que, mediante paga ou promessa de recompensa, preparasse uma emboscada e matasse a vítima utilizando-se de arma de fogo de uso restrito ou proibido, devendo ser enquadrado nos incisos 1º, 4º e 8º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Porém, na mídia, provavelmente ouviríamos falar em homicídio duplamente qualificado, no primeiro caso, e triplamente qualificado no segundo. E isso levaria a impressão que a pena a ser aplicada poderia ser multiplicada por 2 ou por 3. E é justamente aí que surge o problema. Porque você, minha futura juíza, e você, meu futuro juiz, já aprenderam com o professor Santiago que os limites de pena a serem trabalhados para os crimes qualificados já foram previamente estabelecidos de modo abstrato pelo legislador. Assim, no curso da dosimetria da pena, quanto mais qualificadoras estiverem presentes no caso concreto, e sempre partindo da pena mínima, o que vocês poderão fazer é elevar a pena base cada vez mais em direção ao limite máximo estabelecido no tipo penal, levando-se em conta, claro, a análise preponderante na primeira fase da dosimetria das circunstâncias judiciais nos termos do que propõe o artigo 59 do Código Penal, como também na segunda fase, para a definição da pena intermediária, a análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, conforme os artigos 61 e 65 do Código Penal. E, ao final, na terceira e última fase, a fixação da pena definitiva, com a verificação da existência ou não das causas de aumento e de diminuição de pena. Por fim, vale ressaltar que algumas circunstâncias que sempre agravam a pena, consoante o artigo 61 que acabei de citar, também correspondem, de fato, a hipóteses que, por si sós, já são qualificadoras de alguns crimes, como, ilustrativamente, o motivo fútil, torpe, emprego de veneno, traição ou emboscada. Porém, entender como determinar corretamente a pena em casos como esse, nos quais teríamos qualificadoras e circunstâncias agravantes idênticas, já passa a ser assunto para uma outra aula. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.